Notícia da hora, análise dos principais fatos do dia. Jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pela sua audiência, para você que nos acompanha neste momento. Olá, fique bem informado com rmsnews.com.br. Notícia da hora, análise dos principais fatos do dia, jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Comigo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Alberto Cassone, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada do rmsnews.com.br. Notícia da hora. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, Oliveira? A satisfação é minha e é uma satisfação estar aqui no RMS News. A satisfação é nossa tê-lo conosco e as notícias realmente quentíssimas no dia de hoje, viu, Alberto? E quente, notícia quente, notícia Imagino. quente. E daí a gente já vai analisar nesse ritmo. O município de Sorocaba registrou nesta segunda-feira 2,07% de taxa de letalidade da Covid-19. Esse índice é menor que o do Brasil, 3,9%, e do estado de São Paulo, 4,8%. A taxa de letalidade é importante para avaliar a severidade da epidemia em cada território. Os dados são desta segunda-feira, 13 de julho, e foram extraídos da Vigilância Municipal de Sorocaba e da Fundação SEAD. O município também registra o melhor índice entre as 20 cidades com mais casos do novo coronavírus no estado de São Paulo. São 8.296 casos, com 172 mortes. Para a prefeita Jaqueline Coutinho, o baixo índice é reflexo de diversas ações realizadas para combater a doença e pela estrutura de assistência atual. Na região metropolitana de Sorocaba, Sorocaba fica atrás apenas de Porto Feliz, 1,65%, e Araçariguama, 1,88%. Outros municípios ainda não apresentaram percentual. Alambari, Capela do Alto, Jumirim, Sarapuí, Iperó e Itapiraí, que apresentam 0%. Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Sorocaba tem adotado inúmeras medidas de combate à Covid-19, é o que coloca a Prefeitura sobre esse aspecto. Alberto Cassone, hoje pela manhã, a gente conversava no telefone, na troca de conversas nossa, sobre esse cenário de Sorocaba. De repente, se eu estiver equivocado, você me corrija. Você falava já pela manhã, antes desses dados, sobre o índice de letalidade na cidade de Sorocaba, e você dizia o seguinte: Oliveira, me causa estranheza esse número baixo de letalidade, de casos, de uma maneira geral, e Sorocaba está tendo aí dificuldades na questão, principalmente em números de UTI. Agora esses números estão chegando. É dentro dessa linha que você trabalhava? Nós estamos pegando esses números praticamente agora. Então, eu queria que você fizesse essa análise com muita tranquilidade, Alberto. Então, Oliveira, era exatamente isso que nós conversávamos, né? Sorocaba... Sem você ter os dados em mãos, isso é muito importante. Dados teus, né? Levantamentos teus, que você tinha naquele momento. Eventualmente eu tenho mandado para você, eu fiz um curso rápido de Excel e estou fazendo meus treinamentos aqui. Então, eu separei, eu aleatoriamente escolhi 12 estados, aqueles que eu acharia que iriam não ter um bom desempenho no trato do Covid, por N cenários, por N fatores, e outros estados que estão tendo um bom fator. E tenho acompanhado isso, era dia a dia, agora eu faço um acompanhamento, uma atualização de 2 em 2 dias. E justamente nessas comparações, eu trago aqui alguns países importantes para o Brasil
e Sorocaba, Araçoiaba, Porto Feliz e Votorantim, que você já citou. E realmente, com o número que eu tenho aqui dos meus dados, de 8.240 casos para 172 ou 174 mortes, o número que eu tenho é 174, porque eu acho que eu estava ouvindo a Cacique, então eu atualizei, isso dá 2%. Agora, o estado de São Paulo, isso, ou seja, uma taxa de letalidade de 2%. O estado de São Paulo tem 386 mil casos, com 18 mil mortes, que confere 4,74%. Ou seja, Sorocaba está a menos que a metade, vamos por assim dizer, 45% do índice de São Paulo, ou seja, isso é um índice bom. E como você disse que a prefeita falou, o que demonstra isso? Demonstra que o tratamento inicial, ou seja, está sendo adequado, assim como está sendo na cidade de Porto Feliz, que teve um forte tratamento precoce, que foi conhecido aí no Brasil inteiro, se não me engano, é o doutor Cassiano, que está com índice de letalidade que chega quase a 2%, 1,75%, Araçoiaba Serra 3%, e assim por diante. Por exemplo, para você ter uma ideia, a taxa de letalidade da Itália chegou a 18%. Então, o que nós estávamos conversando hoje de manhã? Com uma taxa de letalidade baixa, Sorocaba permaneceu aí na zona vermelha e que realmente é um fato, não adianta escolher, deixou aí os cidadãos aí, nós, aí muito, digamos assim, desgostosos. Mas nós temos que ser, não temos que ter pressa para fazer uma avaliação, porque a situação que nós vivemos é a seguinte. Isso também eu conversei no programa, mas numa outra vez, né? Quando a ciência ela não reconhece alternativas, a ciência não define caminhos, as decisões passam a ser políticas e de políticos. E os políticos, eles trabalham com aquilo que eles têm em mão. Mesmo que a taxa de letalidade sorocabana seja, digamos, perto daquilo que eu diria, comparativamente com outras, exemplar, me parece que os números de leitos ficaram um pouco apertados. Mas quem acompanhou aí o RMS com o doutor Eduardo Vieira, ele fez uma colocação que foi muito interessante. Nós não sabemos quanto tempo esses pacientes estão ficando no respirador, porque existe uma palavra técnica, um turnover, conforme um vai sarando, outro vai entrando, e de repente, eu espero que seja assim, que os idosos, como é o meu caso, Sorocaba, sejam idosos fortes e que aguentem, que aguentem o rojão. E isso Alberto, você pensa que se ele tem 40 anos, já passou dos 60, viu? Já passei, já estou quase no 62. Então, essa questão de quanto tempo o paciente permanece no respirador aguentando, combatendo o vírus, ele é impactante também. E talvez o turnover de Sorocaba não seja alto. Esses números a gente precisa saber também. Mas eu acredito que quem está na linha de frente da prefeitura sabe, e por isso que essa decisão foi uma decisão política da prefeita, e ela teve que ter essa decisão, por causa dos números que ela tem. Nós precisaríamos, então, antes de criticar, fazer toda uma análise sem perder as esperanças. Em primeiro lugar, fato louvável é a capacidade que a cidade de Sorocaba está tem aí da recuperação. Isso significa que o combate precoce está sendo melhor que em muitos lugares onde nem sequer se dá nada, se dá água e pede para ficar em casa. Então, Alberto, com esse dados que foi apresentado, que chegou agora por volta de 16, 17 horas, pela manhã nós conversávamos por telefone, trocando ideias. Você tinha, ou seja, você já tinha números que levava a isso. Vai confirmando as estatísticas? Vai confirmando. Confirma-se a estatística. Confirma. Agora você, pegando os números que você tem dos levantamentos, com esses da prefeitura, defina a situação de Sorocaba hoje. Então, a prefeitura resolveu permanecer, no meu entender, na fase vermelha, porque
houve uma impactação nas UTIs. E é isso que eu estava falando. Nós precisamos saber se, de repente, esses pacientes estão apresentando uma maior resistência e utilizando o equipamento por mais tempo, não deixando haver um turnover ou não. Ou é necessário, mas também eu fiquei sabendo aí pelas mídias verdadeiras que o Estado de São Paulo já mandou mais 5 respiradores, então a capacidade de UTI está melhorando, e isso é que tem que ser feito dentro de um planejamento, né? O ciclo que a gente fala, o ciclo PDSA. Surgiu o problema, a solução tem que ser rápida, e isso é que importa. As soluções elas têm que ser rápidas, porque não existem ainda reconhecidamente alternativas reconhecidas aí para o combate do coronavírus. Alberto, Alguns médicos procuram os caminhos, outros, e assim nós vamos combatendo. Alberto, Sim, Oliveira. esses dados chegaram aí por volta de 16 horas. Nós estamos agora com notícia da hora. Aconteceu, você fica sabendo. Nós já temos outros dados aqui. Eu vou ler com você Manda. no ar. A Prefeitura. A Eu tô com Prefeitura de HP Sorocaba, aqui. vamos lá, vai buscando aí. Está caindo agora, realmente. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, registrou mais 4 novas mortes confirmadas com o novo coronavírus nesta quarta-feira. 2 mortes ocorreram no dia 14 de julho, ontem, uma no dia 11 deste mês e outra nesta quarta-feira. Ou seja, são dados resultantes de retroalimentação. Já os casos confirmados com doença passaram de 8.428 para 8.490 na cidade. Os óbitos com confirmação da doença aumentaram 178%. Sorocaba recebeu a notificação de mais 62 casos confirmados da Covid-19 nesta quarta-feira. Com isso, a cidade chegou a 8.490 casos. Desse total, 94 estão internados, 48 em UTI. E o total de pessoas em recuperação e isolamento domiciliar é de 651. Já os recuperados totalizam 7.567. Vale ressaltar que as pessoas testadas com IgG entram na contagem de confirmados, mas não necessitam de isolamento, pois são considerados como curados. Dados que acabam de chegar agora, números que acabam de chegar agora. Muda alguma coisa em relação à análise anterior ou está dentro desse conjunto? Muda porque a gente fica muito chateado com 4 novas mortes. Isso é o que nos deixa tristes sempre e não gostaríamos de nenhuma. É um fato. Porém, pelos números que você me passou, continua com o mesmo retrato, porque com essa infelicidade das mortes, nós tivemos também a entrada de novos casos, e isso chegou, segundo aqui as minhas contas, a 2,07. Então, mexeu muito pouco. E, infelizmente, isso é uma realidade. Os casos eles tendem a aumentar, os casos aumentando, a consequência é termos mais mortes, infelizmente. Porém, quanto maior é a distância entre os casos, que a gente chama assim, os casos por milhão e mortes por milhão, quanto mais distantes são esses números, mais demonstra que a cidade está dando o primeiro combate, o combate inicial, de forma adequada. Então, quando o paciente está apresentando já os sintomas, imediatamente já começa a bateria de defesa aí, de remédios, colaborando aí com o organismo do paciente, o organismo do paciente, nós estamos vendo que é fundamental. Esses números, essa discrepância de números, por exemplo, Reino Unido hoje está com 15% de eficácia, a Itália, como eu disse, 18%, infelizmente a região da Lombardia foi terrível a questão lá, a Espanha com 11%, o Brasil com 3,85% e o Estado de São Paulo com 4,74%. Isso demonstra que alguns locais demoraram demais para tomar algumas atitudes com relação ao combate e que outros
já estão... Nós tivemos essa felicidade de o Brasil poder entender o que estava acontecendo e já em alguns casos, em vários estados, o combate ao vírus precocemente está acontecendo. Ô, Alberto, eu vou colocar uma informação, estou pegando, inclusive, estou apurando aqui, chegando na tela do meu celular, a notícia da hora, está acontecendo. Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Sorocaba, AEAS, Associação Comercial de Sorocaba, o Ciesp Sorocaba e os Sincomerciários deixaram de fazer parte do Comitê de Estudos da retomada gradual da atividade econômica regido pela Prefeitura Municipal. As entidades entregaram um manifesto à prefeita Jaqueline Coutinho, ressaltando que diversas propostas enviadas não foram analisadas, que a estrutura do comitê perdeu o seu objetivo ao longo da pandemia e que não recebem as informações, bem como as estratégias previstas, para que possam repassar aos seus associados. Além disso, não são incluídas em processos decisórios de relevância do enfrentamento da Covid-19. Olha a gravidade da notícia que nós estamos recebendo, hein? Conforme o documento entregue, abre aspas, as pautas não estão sendo definidas com objetivos da prefeitura manifestados pela presidência do comitê. Não somos meros espectadores, nem temos propensão para papéis figurativos. Não é nossa função cumprir ritual de formalização da presença e mera aprovação de atas, ou muito menos sermos usados pura e simplesmente como meio de manobra de interesses políticos, como se tem sido observado com a presença de membros do Legislativo. Estes não foram parte do grupo ou poder de decisão. Gravíssima essa colocação que vem neste documento, que vai ter repercussão, ou seja, que já tem repercussão imediata. Nós estamos colocando em primeira mão aqui no jornal, ou seja, no RMS News, no Notícia da Hora. O documento ainda diz: não há que se falar em pandemia sem considerar os reflexos à economia da cidade e seu setor produtivo. As entidades entendem pela necessidade de uma atuação conjunta com o comitê gestor da crise, uma vez que essa integração jamais ocorreu, não tendo as entidades recebido informação alguma acerca das decisões ou linhas de análise com vistas a definições futuras, evidenciando-se a falta de planejamento e liderança ao se traçar uma estratégia definitiva no enfrentamento desta crise. Segue o documento. Vale ressaltar que juntas as entidades representam mais de 15 mil empresas que geram cerca de 50 mil empregos diretos e correspondem a 15% do PIB de Sorocaba. No anexo desse e-mail, portanto, vem aí a íntegra do ofício. Esse documento enviado à imprensa pela Associação Comercial de Sorocaba. Vou dizer para você, Alberto, vamos lá. Entidades de Sorocaba deixam o Comitê de Estudos da Retomada Gradual da Atividade Econômica, ou seja, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Sorocaba, AEAS, Associação Comercial, Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Sorocaba, e os Sincomerciários. Falo para você, em 20 anos de Rádio Cacique, em 20 anos de jornalismo na cidade de Sorocaba, é o documento que recebo em mãos que mais me causa impacto. Nunca vi as entidades como estas tendo um posicionamento desta forma, se posicionando, demonstrando sua contrariedade em relação
as políticas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Sorocaba, mais precisamente em relação a este comitê de estudos, ou seja, comitê que tem ali a coordenação da Prefeitura de Sorocaba. Vejo com total gravidade esse documento, Alberto Cassoni, e essa saída dessas entidades desse momento tão crítico que a cidade vive. Ou seja, eles são claros, não querem ser figurantes, né? Ou seja, não querem ser usados dentro desse contexto. Oliveira, de fato eu acho que essa notícia corrobora com aquilo que nós estávamos falando, né, comentando dos bons números na letalidade de Sorocaba e a questão da ocupação das UTIs. Então, ficou a dúvida de como está sendo essa ocupação, quer dizer, esses dados não são passados. Obviamente, essas entidades que, além do Sindicato dos Trabalhadores, que também é uma organização que tem planejamento, a Associação Comercial Empresários, Sindicato dos Comerciários. Comerciários, opa, então a parte de planejamento. Isso o que acontece. Foi isso que nós acabamos de falar. Quando a ciência não dá os caminhos, não dá os números, as decisões são políticas. Só que as decisões políticas, elas têm que ser feitas e dadas em consonância com as representações da sociedade. E muito bem explicadas. Se essas associações, se essas entidades estão reclamando da falta de dados e de comunicação, ou seja, não houve comunicação, não houve a observância. Então, você fica igual aquelas reuniões para você fazer número. Então, você vai e discute, queremos chegar num determinado ponto e de repente, procura-se outro ponto e isso é uma coisa que desagrava. Vai contra aquilo que nós acabamos de falar do ciclo PDSA, que você tem que ir verificando e corrigindo, e corrigindo, e corrigindo. E isso é grave, isso é ruim para a prefeitura, porque no começo da pandemia reclamou-se aqui em Sorocaba que o governador que estava tomando atitude não conversava. Agora, o aprendizado, o governador passou a conversar e aqui parece-me que, pelo que as entidades estão colocando, cessou a conversa, cessou a comunicação. A comunicação é fundamental, Oliveira. Mas, olha, Alberto, você é gestor de marca e inteligência empresarial. É Sim. um homem de mercado, conhece como funciona o mercado. Uma nota desta, assinada por entidades como esta, 5 entidades. Muito forte. É forte. Principais representativos. Estão dizendo o seguinte: estamos fora. É grave. Aí nós temos que ter uma repercussão, ou seja, a prefeita Jaqueline Coutinho vai ter que juntar agora, como diz assim, vai ter que juntar o lixo espalhado, a poeira, né? Vai ter que tentar juntar areia, né? Se é possível, novamente, eu não sei se estou usando a expressão correta, você me corrija, mas eu estou dizendo diante da gravidade. Você já imaginou? Eu nunca vi na história de Sorocaba o CIRESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, dizer assim: estou fora. Opa, não quero mais, não dá para conversar. O CIESP é uma das linhas de maior equilíbrio dentro da cidade de Sorocaba, com as cabeças pensantes do futuro de Sorocaba passam por ali. Nós temos ali um dos homens mais equilibrados que nós temos na gestão, que é o Erli Silos. Nós temos o Nelson Cancelara, que é de política internacional, e tantos outros nomes, né, que estão ligados à política, ou seja, às políticas públicas voltadas para o bem de Sorocaba, me causa perplexidade. Daí nós vamos para a Associação Comercial, nós temos Sérgio Rezzi, é figura, como diz assim, é cidadão sorocabano, daqueles que têm compromisso com a cidade. Sérgio Rezzi, ele tem expressão nacional. Nacional. Para você ter uma ideia,
Eu participei de uma reunião em São Paulo, à época com o Oswaldo Duarte Filho, e lá estava Sérgio Herze, na Avenida Paulista, não me lembro qual andar foi, de um determinado prédio, onde fica o escritório da Presidência da República. E ali, governo Michel Temer à época, e lá estava Sérgio Herze reivindicando por Sorocaba benefícios para a cidade de Sorocaba, junto ao interlocutor direto do presidente da República. Então, você vê o peso dessa figura e o quanto ele representa. Você vai para o sindicato dos comerciários, você tem o Zico, né? Que é uma outra personalidade também muito forte. Você vai para a Associação de Engenheiros e Arquitetos, você tem o José Carlos Carneiro, ou seja, que pensa a cidade de Sorocaba. Então, isso aqui é uma ruptura muito séria que nós são vamos raízes ter... da cidade. Oi? São raízes da cidade e que demonstram a força da nossa indústria, do nosso comércio e de serviços. Gravíssimo. É a mesma coisa que você ir a Roma e não quiser, o Papa chamar e você não quer conversar. Não, eu nunca vi uma pior, história até. dessa. Ou seja, eu nunca vi, eu estou perplexo, porque esses homens, eu vou usar essa expressão, não arredam o pé e são equilibrados. A prefeita Jaqueline, com isso, vai ter que se posicionar, ou seja, se apresentar para a população e dizer por que essas forças da sociedade viraram, ou seja, se afastaram desse processo, né? É gravíssimo. Eu não sei como... Se você recebesse esse relatório dentro de uma empresa que você estivesse ali atuando, Alberto Cassoni, dos seus fornecedores, e eles dizendo o seguinte: estamos fora, não, essa empresa não nos ouviu nesse processo, não vamos assumir essa responsabilidade. Qual seria a avaliação que você teria como gestor nesse momento, sem buscar a minha opinião, Alberto Cassoni? A sua opinião, de fato. Como você classificaria? Em inglês é stakeholder, né? Em português é público interessado. Se o maior público interessado no seu produto e serviço te diz tchau, é muitíssimo complicado. Você tem que usar de todos os elementos. Agora, para retomar a confiança e para retomar uma parceria, é necessário muito esforço e muita competência e muito planejamento, que é aquilo que a gente sempre fala. Então, quando essas entidades que estão no dia a dia ligadas com o planejamento, em você avaliar cenário, em avaliar o que pode acontecer lá pela frente, e você não ver respaldo naquele que é a ferramenta que vai te levar a esse objetivo de sucesso, obviamente, como a coisa complicou mesmo. Olha, é muito grave. Muito grave. É muito grave. A gente vai conseguir ter uma análise mais... É que nós estamos recebendo essa notícia agora. Mas entenda o seguinte: o CIESP, através do centro, que é o Centro de Indústria do Estado de São Paulo, foi o grande articulador para que a cidade de Sorocaba pudesse desenvolver junto às empresas inúmeros equipamentos para poder apoiar a prefeitura neste momento, inclusive respiradores. Nós temos a Flextronics, né, que está desenvolvendo respiradores para o Brasil todo, e teve numa articulação do CIESP, desenvolvimento de doações de máscaras, né? As indústrias dependem dessa articulação. O comércio local, o Sindicato dos Comerciários, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, dizendo: olha, não dá mais. Tem horas que eu olho para essa nota e não quero acreditar, Alberto, no que eu estou vendo. Efetivamente, a nota foi clara. Eles não querem mais ser
coadjuvantes, né? Essas entidades conhecem a sua força e o que elas podem trazer e já trazem de benefício para a cidade, como você disse. E agora é uma outra questão que me alertou por como é que nós tivemos problemas aí com UTI, com essa baixa letalidade aqui, com o que nós estamos tendo na cidade, que é louvável, e com fabricantes aqui na região. Quer dizer, isso é um problema de logística gravíssimo. Você, com todas as ferramentas para desenvolver um bom trabalho e não executá-los, houve algum problema de planejamento e alguma falha grave de logística, principalmente de planejamento. Isso sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a Câmara de Sorocaba... Nem sou eu que estou dizendo, são as próprias entidades. Gravíssimo. A Câmara de Sorocaba deve, inclusive, numa questão como essa, convocar uma reunião de emergência, né, para a gente poder saber que história é essa. Ou seja, está aqui, notícia chegando. Tá a nota aqui. Entidades de Sorocaba deixam o Comitê de Estudos da Retomada Gradual da Atividade Econômica, Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Sorocaba, Associação Comercial, o Ciesp Sorocaba e o Sim Comerciário deixaram de fazer parte do Comitê de Estudos da Retomada Gradual da Atividade Econômica regido pela Prefeitura. As entidades entregaram um manifesto à prefeita Jaqueline Coutinho, ressaltando que diversas propostas enviadas não foram analisadas, que a estrutura do comitê perdeu o seu objetivo ao longo da pandemia e que não recebem as informações, bem como as estratégias previstas para que possam repassar a seus associados. Ou seja, as entidades não dão nem a possibilidade, elas fecham o diálogo. Né, Roberto Cassoni? Ou estou equivocado? Estamos fora. É uma coisa para se pensar, que você estava falando, eu estava vendo números aqui. Eu tenho acompanhado a Itália, quando chegou aí, nós estamos aqui em Sorocaba agora aumentou um pouquinho, né, com 250 mortes por milhão. A Itália, quando chegou a 500 mortes por milhão, que eu estava fazendo o acompanhamento, eles começaram a fazer a abertura. Hoje está com 574 mortes por milhão, muito mais do que o Brasil, inclusive 18% de eficácia, 9 vezes pior que Sorocaba, e eles já estão com abertura decretada. É óbvio que isso está acontecendo. Então, é uma coisa assim, são duas realidades, mas nós temos que analisar esses fatos aí. E pode ser que justamente nesses critérios é que as entidades estão queixosas da falta de comunicação com a prefeitura na análise dessa contingência. Alberto, é um momento de muita cautela. A minha colocação aqui, a leitura, eu estou buscando com você, até para a gente já passar para outro assunto rapidamente aqui, mas é muito importante. O sentimento que eu tive do conteúdo desta nota, ele demonstra essa gravidade mesmo? Ou eu tive alguma leitura, eu fiz alguma leitura errada desse processo? Não, a sua leitura foi absolutamente perfeita. Uma sociedade, todos os entes que formam o poder de Sorocaba. Sorocaba é essa grandeza que nós vemos hoje. A gente diz assim que mesmo nessa pandemia, Sorocaba é uma bolha de prosperidade. É forte em todos os segmentos, até o segmento agrícola. Sorocaba tem sindicato agrícola, até a área agrícola em Sorocaba vai bem. E quando essas entidades que formam o poder da cidade, que formam o bom conselho da cidade, se afastam, algo de sério aconteceu. Olha, eu acho, aí está o fechamento com o Alberto, a questão que eu coloco diante desse fechamento do Alberto, essa questão é que talvez a gente tenha que chamar novamente essas entidades para conversar. Ou seja, sim, parece que a prefeitura perdeu o poder de articulação dentro desse contexto. A linha de comando.
Eles não têm mais, não demonstram confiança, pelo menos é isso que sinaliza na linha de comando desse gabinete de crise. Então, tem a prefeitura, a Câmara de Sorocaba, presidente Fernando Dini, vamos tentar, o momento não é de espalhar, o momento é de juntar. Então, o presidente da Câmara, Fernando Dini, deve buscar o consenso, chamar a prefeita Jaqueline, porque isso aconteceu, vamos reconsiderar, vamos trabalhar essa questão. Eu sei da linha de bom senso que existe nesses homens, conheço Sim. todos eles, o Alberto Cassoni Sim. conhece Erli Silos, conhece o Zico, conhece o Sérgio Reze, conhece o Carneiro, todos eles amam a cidade. Vamos novamente voltar à mesa de negociação e tocar essa bola para frente, né? E a cidade precisa dessas entidades. Precisa só agora, nesse momento que eu percebo, um novo interlocutor. E esse papel pode ser feito pelo presidente da Câmara, o Fernando Dini, né, que é a figura que representa a população nesse momento através da Câmara, e a Câmara deve se unir para poder trazer essas entidades para a mesa de negociação. Um minuto para terminar. Sua análise é perfeita. Algum personagem vai ter que ser o elemento catalisador dessas instituições todas e juntá-las novamente. Alguém tem que fazer essa catalisação, vamos por assim dizer. Alberto, deixa eu colocar só para fechar, não posso terminar sem colocar aqui, mas você vai também, já está dentro desse contexto aí. Chegou outro dado que chegou aqui, a Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da Saúde, registrou nesta quarta-feira a confirmação de mais 36 casos do novo coronavírus, somando agora 810 notificações positivas em Votorantim. Desse total, 577 estão recuperados, enquanto 167 estão em isolamento domiciliar e outros 32 estão internados, sendo 8 em UTI. Até o momento, o município registra 34 óbitos decorrentes da Covid-19 e aguarda o resultado de mais uma morte considerada suspeita. Qual a análise, Alberto? Bem, 34... Bom, estou atualizando agora aqui o... para mim chegou agora também, Alberto. Estou atualizando agora. Votorantim, então, com 34 mortes e 810 casos, fazendo a média aqui, está com 4,1 de eficácia. Ou seja, a Votorantim está bem, está já chegando perto do estado de São Paulo aí. E isso tem que ser verificado. Como é que está sendo feito a eficácia, por exemplo, então, em Sorocaba está melhor que em Votorantim. Existem N situações que podem levar a esse número, como o próprio doutor Eduardo falou, o tempo que a pessoa fica em recuperação e tal, mas esses dados são fundamentais. Ter dados para você tomar atitude, conhecer o cenário, conhecer o cenário, você implanta uma estratégia boa. Quando você não sabe o cenário quando você não se comunica corretamente, a gente tem esses problemas. Mas, então, agora, Votorantim piorou bem na eficácia. Então, Votorantim, quando comparado com Sorocaba... Votorantim está com 4% de eficácia e Sorocaba está com 2%. Com 2%. Sorocaba está melhor do que Votorantim. Bem melhor, porque com 34 mortes dividida por 810 vai dar 4%. No caso de Sorocaba, 248 para 800 bom, eu tinha que ter atualizado aqui para 880, vai dar 2%, 2,07%. Quando a gente analisa números, muitas vezes passa-se uma determinada frieza. Parece que nós estamos tratando com naturalidade o número de mortes, mas não é isso, né? Nós estamos mostrando números... Preocupação. E preocupação, é isso mesmo, Alberto Cassoni. Preocupação, né? Então, entenda bem a nossa colocação quando a gente fala, olha, Sorocaba está melhor. Tá ruim, tá tudo ruim, de uma maneira geral. Tá tudo ruim. Não era para a gente estar vivendo esse momento, né? Mas dentro daquilo que a ciência
nos permite de análise científico dentro daquilo que é fornecido. Então, se coloca isso, ó, tá bom aqui, tá ruim aqui, para você ir fazendo um acompanhamento de qual é a trajetória que estamos seguindo. Alberto, vou passar já para um outro assunto rapidamente Só, aqui. só Oi. Oliveira, a Índia está com 17 mortes por milhão e Sorocaba com 248. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 17 mortes por milhão apenas. Eles estão bravos e a gente tem que estar bravo também em qualquer circunstância. Ok, Alberto, fechou. A Câmara de Sorocaba realiza amanhã, ou seja, nesta quinta-feira, às 11 horas, sessões extraordinárias e na pauta os vereadores estarão debatendo e votando vários projetos, tendo entre eles o projeto de lei da mesa diretora que dispõe sobre a fixação do subsídio. Subsídio é salário. É um termo que se usa técnico. Subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais para o período de 2021 e 2024, que terão os seguintes valores. O prefeito que assumir a partir de 1º de janeiro vai ganhar, caso aprovado esse projeto. E vai ser aprovado, dificilmente não será. R$ 29.363,16. Ou seja, o salário terá os seguintes valores: R$ 29.363,16 para o prefeito municipal que assumir a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E R$ 17.617,80 para o vice e secretários municipais. Os secretários municipais também terão direito a férias remuneradas e 13º. A norma cumpre o artigo 29 da Constituição Federal e terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Por sua vez, o relatório de resolução da mesa diretora da Câmara dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a 18ª legislatura, 2021 a 2024, com base na Constituição Federal. Fixa o subsídio mensal dos vereadores em R$ 11.838,14 e do presidente da Câmara em R$ 13.705,08. A norma passa a valer somente a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, vereadores não podem votar o aumento dos seus próprios salários. É sempre a legislatura anterior. O que eles fazem posteriormente é a correção dos salários. É isso que ocorre em linhas gerais. E essa atual legislatura que está terminando já vota o salário daqueles que vão entrar em 1º de janeiro. Isso é legal, esse procedimento. Entretanto, isso causa um cenário indigesto para quem não está acostumado a trabalhar essa questão, ou seja, para o cidadão do dia a dia, né, Alberto Cassoni? No momento que nós estamos falando em cortes de salários, a gente ouve um debate como esse. No momento que nós ouvimos entidades dizerem que estão se afastando de um processo, só que eu sei que isso vai ser recomposto, porque eu acredito nessas entidades, né? Aliás, eu quero lembrar aqui, talvez a OAB, se a Câmara não puder intervir nessa questão, que a OAB, Márcio Leme, o presidente da OAB, se a Câmara não intervir, que intervenha nessa questão. Chame essas entidades novamente para que nós possamos ter um acompanhamento que se recomponha esse comitê de crise da pandemia em Sorocaba. Então, Alberto Cassoni, a Câmara vai discutir aumento de salário dos vereadores e do prefeito, que vai entrar a partir de 1º de janeiro, amanhã às 11 horas da manhã, e nós vamos transmitir aqui pelo rmsnews.com.br. Você tem qual a sua análise que você faz, como vê essa leitura? A minha análise é simples. Quais são os maiores pagadores de salários da cidade de Sorocaba? Essas entidades aí que você acabou de citar. São os maiores pagadores de salários, são as empresas, representam as empresas, o grande, pequeno, médio, o microempresário, o MEI, todos esses empreendedores que estão fazendo o seu salário no dia a dia. Você elencou que a Câmara poderia
ser o elemento catalisador dessa conversa. Agora, por que que essas entidades estão rompendo, digamos assim, vou usar essa palavra, nesse momento, rompendo com a prefeitura? Porque todos estão... Nós sabemos que no combate dessa pandemia, além da primeira onda, que é a onda da saúde, nós temos que pensar na segunda onda, que pode ser pior. E justamente nesse momento, num momento que pode ser até legal, está na lei fazer isso, mas eu acho que esse momento ele é inoportuno e imoral até. Porque, veja, eu que sou pequeno, muito pequeno, a minha contribuição para o ISS, eu tenho certeza que caiu em 70%. E eu estou preocupado. Isso significa que os meus vencimentos caíram em 70%, a população, e foram aqueles que infelizmente, perderam seus empregos. É legal, mas é imoral. E também é o seguinte, essa legislatura aqui está trabalhando com o orçamento de 2019, que, graças a Deus, nós tivemos um bom ano para o Brasil e para a cidade de Sorocaba, sobretudo, 2019. 2020, 2021 tem que refletir os números de hoje. Você não pode pensar... Eles estavam fazendo a LDO para 3 bilhões. Ora, o faturamento vai cair de todo mundo e da própria prefeitura. E isso tem que ser... É aí que tem a igualdade. A população quer ver igualdade, quer ver esforço dos seus representantes. E, obviamente, esse afastamento das entidades demonstram que não estão satisfeitos com esses esforços, que eles estão sendo em vão. Complicou, Oliveira. Num momento inoportuno, inoportuno, e esse cenário, você colocou até o termo imoral, foi isso que você disse, né, Alberto? O momento. A Câmara de Sorocaba... O momento é imoral. A Câmara de Sorocaba não teve a grandeza de votar a redução dos seus salários, a exemplo do que aconteceu com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Buscaram parecer, ou seja, eu ia usar um termo aqui, buscaram parecer não sei aonde, foram até o Ministério Público, querendo que o Ministério Público se pronunciasse para que falasse, desse um parecer se poderia ou não aumentar o salário. Esse não é ou reduzir o salário. Esse não é o papel do Ministério Público. O Ministério Público não é órgão consultivo, ele é um órgão fiscalizador. Mas a Câmara, isso aqui eu estou lendo aqui, abri aqui rapidamente, vou sair meio no foco aqui, Jornal Cruzeiro do Sul, do dia 10 de junho de 2020. Vereadores barram redução dos próprios salários. Matéria do Cruzeiro do Sul. A Câmara de Sorocaba é campeã de inconstitucionalidade em projetos de lei. Prova disso foram as diversas reportagens publicadas pelo Cruzeiro do Sul com base em levantamento sobre as chamadas ações diretas de inconstitucionalidades, as ADINs. Neste ano, por exemplo, 7 leis, matéria do Cruzeiro do Sul, estou lendo aqui, 7 leis da cidade foram contestadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo 3 delas já suspensas por força de liminares. Mesmo com essa tradição, um parecer de inconstitucionalidade da Secretaria Jurídica levou a mesa diretora a não apresentar o projeto de lei para a redução temporária dos vencimentos de vereadores da Casa, uma forma de ajudar o município a enfrentar as despesas com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Essa é a matéria do Cruzeiro do Sul do dia 10 de junho de 2020. E agora a mesa diretora da Câmara coloca esse projeto para amanhã se votar em sessão extraordinária. O aumento do salário dos vereadores é condicional, sim, mas o momento é inoportuno. Usando a fala, a expressão do Alberto, o momento é imoral para isso. Sim, nós estamos falando dos índices de eficácia.
Você acabou de falar agora, o índice de eficácia da Câmara está ruim, hein? Porque com muitos projetos inconstitucionais, o que significa? Significa horas de trabalho pagas pelos nossos tributos, em vão, sem produtividade. Eu acho que nós precisaríamos ter aí a eficácia em todos os níveis, né? Precisamos medir essas eficácias. Então, no momento em que você acaba dando a notícia de que não tem a quantidade de projetos da Câmara são inconstitucionais, ou seja, um tempo de trabalho perdido enorme, ineficaz, eles vão trabalhar aí em prol dos seus salários do ano que vem. Deveria trabalhar em prol da diminuição dos vencimentos. Essa é a realidade, porque a realidade, factual, a arrecadação vai cair muito, e isso é factual. E quando as minhas vendas caem muito, o meu salário cai muito também. Olha, final de tarde com notícias assim impactantes, né, Alberto Cassoni? Vamos fazer o seguinte, Alberto, vamos encerrar por aqui mesmo, né? Já estamos nos aproximando do final. Vamos encerrar. Você quer concluir, fazer alguma conclusão, Alberto Cassoni, sobre esse tema? Olha, disso tudo, o que eu espero é bom senso daqui para frente. Bom senso, equilíbrio e retomada de todas as conversas aí no rumo das soluções dos problemas e efetivamente, eficácia e resultados. Alberto Cassoni, foi um prazer imenso conosco aqui. Parabéns aí pelos comentários que nos fez entender, que nos fez compreender esse atual momento. É muito importante, super produtivo. Eu creio que a nossa demonstração de indignação em determinados momentos, ela se justifica porque os agentes públicos, eles, quando provocam a opinião pública, tem momentos que você não consegue ficar dentro do padrão daquilo que a formalidade exige. Você tem que demonstrar um pouco desta indignação. Obrigado e um abraço, Alberto. Obrigado, Oliveira. Um abraço. Eu não sei se as análises foram dentro do desejo de todos. A única coisa que eu sei é que a grande aula de comunicação que eu tive hoje foi um dos fatores determinantes aí da nossa constante melhoria. Um abraço, Alberto. Fantástico. Um abraço. Sempre humilde, né? Os grandes sempre tratam as coisas, você sempre se colocam num ponto de humildade. Parabéns, viu? É assim mesmo. Alberto Cassoni. Eu é que agradeço o aprendizado, Oliveira. Um abraço, que é isso. Eu que aprendo com vocês diariamente. O Pavê Filho acompanhando, a Hilda Camargo, o doutor Domingos Paz Vieira Filho, obrigado pela audiência. Amanhã nós vamos acompanhar essa sessão da Câmara que vai aumentar o salário dos vereadores para, a partir dos vereadores, do prefeito que assumir e do vice-prefeito, secretários, a partir de 1º de janeiro de 2021. Muito obrigado. Doutor Domingos. Oi, Alberto. Doutor Domingos mudou a história do PROCON, junto com o Júnior. Exato. Nós fizemos esse registro hoje pela manhã no jornalismo da Rádio Cacete. Exatamente. Foi verdade. Abraço, meu caro Alberto Cassoni. Obrigado a você que nos acompanha, você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais. Divulgue, compartilhe esta ideia e automaticamente o que nós queremos é o bem da nossa cidade, da nossa região. Esperamos que essas entidades que deixaram esse comitê de gestão de crise possa retornar, que a Câmara tem um papel importantíssimo nessa questão. Se a Câmara não conseguir fazer esse tipo de articulação, de unir forças nesse momento, para que essa questão da pandemia possa ser discutida com o CIESP, a Associação Comercial, o Sindicato dos Comerciários, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, eles possam voltar novamente a essa discussão, e isso não acontecendo através da Câmara, que a OAB possa também se posicionar, doutor Márcio Leme, que tem tido um papel de grandiosidade dentro da cidade de Sorocaba, e trazer
essa questão novamente à discussão e que nós possamos criar canais de comunicação para o bem de toda a coletividade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e amanhã vamos acompanhar ao vivo a sessão da Câmara sobre o aumento do salário dos vereadores a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Você vai ficar muito bem informado aqui no rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. Um abraço, até mais. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado.